mais legal. Não tinha As melhor. pegadinhas a gente sabe que são todas falsas. Não são! Lógico que são. Não são. Eu já fui parar na delegacia por causa Se disso. você fizer pegadinha verdadeira, você leva tiro. E foi isso que quase que Leva aconteceu tiro. comigo. É que os Exatamente. Vai parar na delegacia. Eu quase tomei um tiro. E qual pegadinha? Eu estou rindo hoje porque já passou, né? Mas na época... Qual foi uma que você passou um apurão assim Foi que essa. você falou? Porque a pessoa, o cara... O que aconteceu? Eu entrava pegadinha que era? Eu entrava numa loja, na loja, então a menina lá dentro já sabia, né, do esquema. O segurança era um ator também. E tinha um detector. Então eu entrava, a gente esperava entrar uma pessoa. Armada? E aí eu enfiava na verdade eu tava com alguma lingerie, alguma coisa dentro, assim. E aí quando eu passava pelo detector, aquilo apitava. E o cara falava, você tá com alguma coisa aí? Eu, não. Aí eu levantava, tava com as calcinhas. Você vai ficar aqui, vou chamar a polícia, você tá roubando a loja. Eu falei, ó, meu comparsa. Então eu apontava pra pessoa que tava na loja. Nessa que eu apontei, o cara era policial civil. E policial nunca descansa. Não tem descanso nunca. Um minuto de paz. E aí eu falava, ainda incrementava. Até ele levantar a blusa e falar que ele era policial civil, ele falava, não tem, te conheço. Eu falei, quem não conhece? A gente tava lá fora, eu sou sua amante. E esse cara vai ficando muito puto. Nossa. E aí... Levou. A gente, né, a produção vem falando, é uma brincadeira, calma. Mas ele tanto que ele nem assinou o termo. E tacaram no ar? Não. Ou não? Não Ah, taca. tá. Sem o termo, impossível. Não passa. Não passa nem com Mas eu aquele... achava que as pegadinhas eram todas falsas. Não. Mas os da Você se Globo ferra. é de flagrinha. Dá pra fazer sem ser armado. Dá. O problema é as pegadinhas de cara que leva. Porque tinha aquelas do tipo do João Kleber. Aquelas... Ai, me desculpa. Aquilo tem até no YouTube. Que dá pra ver o cara filmando. É outra coisa. Mas aí... para, Marquinhos. Nossa, tem um ódio quando ele faz isso. Eu tenho ódio. Tem ódio porque dele? eu fico lá. Mas aí eu espero dar um tempo. Agora eu já peguei a manha. E dele e da Sônia Abrão. Quando ela vai falar um negócio. Do Geraldo Luiz também, Você tinha um programa. espera meia hora. Que ele vai falar quem é a pessoa que tá não passando. dá. Não dá. Você coloca 20 minutos faltando pra acabar o programa e vai Pra aparecer. ver que é vai... a dica. É a dica. Que ele dá um enrolão ali. Nossa, dá uma raiva, mas eu fico presa. E vamos falar mais de pegadinha, que é muito legal. Que era o quadro mais legal da televisão brasileira, mais autêntico e tal. Teve uma que eu acho que eu vi, não sei se foi você fala se foi ou não, que se colocava uma escada, aí um cara ia fazer alguma espécie de uma obra e você... Eu fiz Era essa. você, né? Adoro essa. Era eu. Quer olhar minha calcinha? Então vamos ver se aguenta. Mas o que se fazia? Você não podia peidar 30 Não, mil eu tinha, vezes. tinha todo um esquema, né? Você entendeu essa pegadinha, Lorde? Ela dá uma Ela, foto ela, disso. ela, ela queria fazer Isso. algum reparo num jardim, numa porta de uma casa, né? E eu pedia pra uma pessoa... Aí o cara, segura a escada pra mim. Aí o cara queria ver você subindo, que você tava de saia. Isso. Aí na hora que o cara ia olhar, ela... Apertava um negócio. Apertava um negócio e saía tipo... Você lembra de gambá. Isso. Tipo de gambá. Aquele peido alemão, lembra daquilo que a gente soltava a gente? Eu coloco todo Peido mundo no alemão? no cinema. Era um estalinho, só que ele fedia Fede e acabava. demais. Tinha que sair todo mundo correndo do cinema. Eu fiz várias vezes aí quando eu era adolescente. E o cara achava que tava sendo pintado de fezes. Tem cara que aguentou. Tinha cara que falei, nossa senhora, esse cara aguenta, em nome de ver a calcinha, ele tá aguentando. O cara era... ele ia... Não sei como é que ele fez, cara. Mas essa foi muito divertida. É uma das que eu mais eu curti lembro fazer. bem dessas. Tem alguma outra que vem na tua mente? Eu gosto muito A do de macarrão eu pegadinha. amei fazer também. Como é que porque foi eu chego no restaurante e começo a seduzir o cara. Ah. Aí eu ofereço um chopp pro cara lá. Aí Mas chega você é garçonete ou você eu chego como cliente Cliente. pra comer um prato de macarrão cheio de almôndegas e tal. E aí o cara, né, ai que linda, né? Tipo, chego toda bonitinha, boto paninho e tal. E aí eu começo a comer sensual, assim, de repente eu fico toda cagada de macarrão pra ver se o cara... E todos fogem, então... Não tem essa. Tanto quando eu coloco de TBT, todo mundo... Tem um monte de cara que fala... Eu tava nem aí, eu encarava nada. Eu vi lá os caras com nojo. Porque eu botava as mãos aqui, enfiava no nariz. E assim eu fui... Fiz essa câmera. Jogava uma sedução e depois você espalhava o Comia de boca marola na... aberta, enfiava a mão... E aí a assim, galera vazava. espirra. Mas aí o que Vaza. você era pra testar se o cara ia continuar? Se o cara ia sentar na mesa. É de reação, né? Mas o cara não... Ninguém quis. Você fez em supermercado? Eu fiz num restaurante em São Roque. Naquele... Tem um comércio ali, um negócio, né? De barzinho. Eu fiz ali, a gente gravou ali...
Nenhum cara. Nós gravamos 14 câmeras. Nenhum cara, tipo, falou, tô nem aí, eu vou lamber aquele macarrão na cara dela. Todo mundo E aí tinha correu. que se limpar toda hora. Puta, e deve ser maquiagem. uma puta trampo. 14 blusas e Como tudo é que é o diferente. processo? Isso que o Lorde perguntou é muito interessante. Vamos deschavar isso, porque isso é um assunto muito louco. Como é que acontece? Não tinha um WhatsApp na época, ou se não tinha, era o Bip, sei lá. Você acordava, era uma diária, como é que é? Aí o cara mandava ideia, você dava ideia, você participava Não, eu não participo de nenhuma ideia até hoje. Assim, eu só... Já chegava chego, pronto. as câmeras geralmente são câmeras de fora, então só dá, quando chega aqui eles dão uma brasileirada, né? Porque geralmente câmera escondida, as pegadinhas lá fora não tem fala, né? É tudo reação. Pra vender pro mundo E inteiro. aqui a gente precisa ter o texto, né? Falar, ter um textinho assim. Então, dá uma brasileirada na pegadinha. Tá, mas como é que era a rotina, assim? Você acordava, aí falava assim, vamos gravar. Aí, às vezes, devia dar uns bizil, que nem a gente grava aqui uma coisa totalmente programada e dá um monte de problema. Teve pegadinha que deu problema assim? Já por conta... Por exemplo, eu ia gravar uma agora e teve um problema, não do SBT, mas Externo. um problema técnico onde nós íamos gravar. Né? Mas aconteceu de alguma coisa não funcionar na hora. E aí Uma ideia, aí, né, que É uma você- ideia, Funciona lá e quando chega, igual o carro alegórico. Passa o tempo todo medindo, você vai passar debaixo lá no Rio, né? Naquele negócio. aí, pum. Chega no dia, ele não consegue passar. Então, às vezes acontece isso, né? E faz parte. A gente depois volta, grava de novo. É porque geralmente eles vão apelar mais pro lado sensual com você. Mas você já participou de uma que é uma super produção daquelas. Já, que tem um monte, que eu já vi uma do Exorcista lá que era. As sensuais eu gravei várias. Inclusive eu gravei uma que era só de tinha um nome, cara. As picantes, né? Eram as picantes. Então eu gravei essa assim, muitas. E as últimas que eu gravei assim, foram duas, que foram tipo um divisor de águas pra mim. Foi da Warner, que é a Maldição da Chorona, e da Universal, que é a Família Adams, que foi a Mortícia. Então isso Foi é coisa foi Hollywood, mega né? produção. Aí é Foi mega Hollywood. produção porque, assim, assina um contrato com a Warner, eu assisti o filme antes de todo mundo, muito legal. Você assina um tempo pra não falar pra ninguém, sabe? Qual é o contexto do Esquema filme. gringo. Né? Ai, eu adorei, puta! E foi legal porque a Warner fica em Alphaville, né? Então, o cinema deles lá, eles abriram só pra eu assistir. O cagaço que eu Caramba. fiquei. Isso aqui eu não mexia, eu sozinha no cinema. No cinema? Assistindo o filme inteiro, porque eu precisava pegar os trejeitos dela e entender a história, que é uma como é que fala? Uma lenda, né, mexicana. E que, aliás, eles acreditam muito no que acontece com a Maldição da Chorona. E aí, depois eu tive que aprender a andar de monociclo. Foi assim, foram várias fases cumpridas, porque a missão dada é missão cumprida pra mim. Eu fiz, assim, com louvor. Foi muito bacana pra mim, porque deu uma repercussão, assim. As câmeras escondidas hoje é uma coisa mundial, então... Essa, inclusive, tem uma que tem 70 milhões de views, que é a da Escada Rolante. Então, é muito bacana o retorno desse trabalho pra mim. Então, eu adoro quando eu vou gravar. Com certeza você deve ser reconhecida fora também, né? Sim. Nessa de 70 milhões. Agora eu esqueci o nome do roqueiro, caramba, que ele tweetou, até ele tweetou a respeito da câmera escondida da Escada Rolante. Depois alguém vai me mandar aqui, eu vou lembrar. Mas, assim, foi muito interessante, porque a Chorona não tinha nada meu, né? Até hoje ninguém sabe que sou eu. Mesmo isso que é colocando legal, depois o né? making off e tal. Cobri todas as tatuagens, não tinha nada meu, nada. E você chegou a estudar teatro antes de tudo isso da dança, você fez também? Eu fiz teatro, mas eu fiz um caminho inverso. Eu fui ganhando uma falinha aqui na praça, por exemplo. Então, eu fui ganhando uma falinha aqui, outra aqui, aí participei de um quadro. Você trabalhou com o FIFO? Não cheguei a trabalhar com ele. Fez eu entrei depois. Rony Rios, né? Não, eu entrei. Muito eu trabalhei louco, com né? Golias, trabalhei com a Ruth Ronson, mas com Golias. Isso é a coisa que eu mais invejo em você. Ela era uma querida. Trabalhar cara. com a Ruth, eu uso ela em todos os vídeos que eu falo da Ruth. O Giba. Eu queria ter conhecido O Giba. a Ruth Ronson. A Ruth Ronson, infelizmente, é um dos não está entre dinossauros da nós. televisão. Mas ela... Então, o SBT, eles... Porque virou uma cena, aquela cena dela passando no cemitério de caveira, voando, é uma coisa assim que marcou, né? Marca. Então eles fizeram isso na Maldição da Chorona. Eu reviver esse papel dela. Eles até fizeram uma ediçãozinha assim e foi do caramba, assim. Mas eu conheci ela, né? Era boazinha, a Ruth Ronson. Caramba, Ela parecia desse ser tão doce. naniquinho, uma figura doce, engraçadíssima, de um talento.
Puta, é uma saudade, assim, E dela. como é que ela aguentava o Elias chama ela de velha o dia inteiro? Imagina isso hoje, Não é? Vivi, no ar. O que ia acontecer, É. né? Tanto mimimi hoje, Ia ter né? lacração, Aquela época. lacrosfera. Isso ia ser um saco. A gente se divertia muito. Hoje tem que se jogar os De apelidos perdão entre. por ter acordado. É, nossa, pô. Enfim.